Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, chegamos ao capítulo 12, Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Hoje iremos falar do módulo 96 e 97, tá? Seno, cosseno e tangente. Tudo bem? Bom, pessoal, esse tema, em que envolve as relações trigonométricas no triângulo retângulo, é um tema importantíssimo dentro da matemática e que vai acompanhar vocês ao longo da vida acadêmica de vocês, principalmente quando vocês estiverem prestando vestibular. Tudo bem? Então, sugiro que você tenha bastante atenção nesse tema especificamente. Procure a leitura complementar em seu material didático, faça as atividades selecionadas, porque esse tema é um tema recorrente em avaliações internas e externas. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou começar tratando para vocês seno. Olha lá, razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, tá? Cosseno, razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente, razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Bom, vamos entender o que é cada nome desse, né? Bom, note que aqui nós temos um triângulo retângulo. Algumas informações do triângulo retângulo nós já conhecemos porque nós assistimos às aulas anteriores, tudo bem? Então, por exemplo, o A gente sabe que é a hipotenusa, porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus. B e C são os catetos. Até aí, todo mundo lembra. Agora vamos lá. Aqui eu tenho um ângulo interno alfa, ângulo interno deste triângulo retângulo. Portanto, o lado que fica oposto ao ângulo, ele é chamado de cateto oposto, certo? Então, esse lado que fica na frente do ângulo é chamado de cateto oposto, tá? Bom, este outro aqui, que fica ao lado do ângulo, ele é chamado de cateto adjacente, certo? Então, vamos lá, recapitulando. Eu tenho aqui o ângulo alfa, tá? Quem está na frente dele é chamado de cateto oposto. Então, tá aqui, ó, o B é o cateto oposto. E o C, que fica ao lado, é chamado de cateto adjacente, certo? Eu sugiro sempre você procurar identificar primeiro o cateto oposto, então, automaticamente, o outro cateto só vai poder ser o cateto adjacente. Tudo bem? Então, tá aí. Já conhecemos, então, a nomenclatura. Já sabemos quem é a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente, tá? Agora vamos entender as relações. Olha lá. Como que eu calculo, então, o seno desse ângulo alfa? A regra é a seguinte, é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Bom, o cateto oposto é o B, então vai ficar B sobre a hipotenusa, que no caso é o A. Então tá aqui, ó, B sobre A. Bom, e quem é o cosseno de alfa? Vamos ler? Razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Cateto adjacente é o C, então é C sobre A. Bom, e o que vem a ser a tangente? Vamos ler? Razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, o cateto oposto é o B e o cateto adjacente é o C. Então, ficou B
sobre C. Certo? Existe uma outra maneira de encontrar a tangente também. É quando você relaciona o seno, no caso do ângulo alfa, pelo cosseno do ângulo alfa. Certo? Então existem duas formas de você encontrar a tangente de um ângulo, tá? Se o problema te der os catetos, daí você coloca cateto oposto pelo cateto adjacente. Se o problema te der o valor do seno e o valor do cosseno, você coloca seno sobre cosseno e aí você encontra o valor da tangente. Tudo bem? Bom, agora, pensando no mesmo triângulo, só que agora eu vou inverter o ângulo. Eu vou pegar aquele ângulo que está lá em cima, tá? Vou pegar o ângulo que está lá em cima, que seria o ângulo beta. Botei ele aqui, ó, ângulo beta. Então, como é que vai ficar? Se você estiver interessado em saber seno, cosseno e tangente do ângulo beta, o que vai acontecer? Agora, o cateto oposto vai ser o C e o cateto adjacente vai ser o B. A hipotenusa, ela não muda, certo? O que vai alterar é o cateto oposto e o cateto adjacente. Nesse caso, o seno do ângulo beta vai ser o seguinte: C, que é o cateto oposto, pela hipotenusa. No caso do cosseno, vai ser o cateto adjacente, que é o B, pela hipotenusa. E no caso da tangente, é o cateto oposto, que no caso é o C, pelo cateto adjacente, que no caso é o B. Tudo bem? Bom, existem outras observações a respeito de seno, cosseno e tangente que a gente vai discutir ao longo das nossas aulas. Tudo bem? Vou colocar mais dois exemplos para a gente treinar. Então, pessoal, chegamos aos exemplos, tá? Então, nós vamos aplicar, né, nesses exemplos, seno, cosseno e tangente. Olha lá o primeiro. Dado o triângulo retângulo a seguir, determine o valor da tangente de alfa. Olha lá. Tangente de alfa vai ser igual ao cateto oposto pela cateto adjacente, certo? Então, cateto oposto pelo cateto adjacente. O que a gente sabe, então? Pessoal, olha lá. Cateto oposto é aquele que fica na frente do ângulo. Nesse caso, é justamente o número 3. E o cateto adjacente só pode ser o outro cateto que sobrou. Então, é esse daqui de baixo. Então, tá lá, ó. Tangente de alfa, 3 sobre 3. 3 dividido para 3 vai dar 1. Então, a gente conclui que a tangente de alfa é igual a 1. Tudo bem? Então, tá aí. Olha o outro exemplo. Se o cosseno de alfa é meio, então qual é o valor de x no triângulo retângulo a seguir? Bom, o que a gente sabe, pessoal, do cosseno, né, de um ângulo? O cosseno vai ser igual ao cateto adjacente pela hipotenusa, certo? Então, neste caso, o cosseno de alfa, o problema já deu, vale meio. O cateto adjacente, né? O oposto é o que fica na frente. O adjacente é aquele que sobrou. Nesse caso, é esse daqui de baixo, ó, que é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, vale exatamente 4. E a hipotenusa? A hipotenusa vale x. Bom, 1 sobre 2 é igual a 4 sobre x. O que a gente faz? Basta multiplicar cruzado, né? Famosa cruzadinha. Então vai ficar x vezes 1, que vai dar x, e 2 vezes 4, que vai dar 8. Então tá aí, pessoal.
esse é o valor de x, tá bom? Então, ó, fico por aqui, aguardo vocês em nossa próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!